Olá, meus queridos amigos, futuros peregrinos, antigos peregrinos, amigos meus pessoais. É um grande prazer estar com vocês aqui. E eu queria falar a respeito do livro aqui, Um Guia Sem Etapas, um livro que eu escrevi recentemente. E o objetivo desse livro, ele na verdade, ele não estava muito claro para mim. Eu sabia que eu queria devolver alguma coisa para o caminho e para os peregrinos, e também, por que não, para hospitaleiros do Caminho de Santiago, mas quais eram as razões por trás dessa vontade? Na verdade, eu acabei descobrindo em conversas durante lives e tal, mas principalmente durante a entrevista que eu, com muita honra, dei para o podcast do Caminho, do Hélio. E, e durante a nossa conversa, essa conscientização das razões pelas quais eu resolvi escrever o livro acabaram chegando para mim. Na verdade, uma das coisas que eu digo no livro, e eu faço questão de ressaltar sempre, é que eu não sou escritor, né? Então, eu escrevi o livro como se eu estivesse conversando com alguém, né? E colocando as minhas opiniões a respeito de uma série de assuntos, alguns deles até controversos e tal, mas eu usei de honestidade. E eu espero que todos que leiam entendam e me deem a chance de, através do livro, explicar os meus pontos de vista. E antes de saltar, como acontece muito hoje, né? Antes de saltar com comentários e críticas e tudo mais, que leiam, que absorvam, que pensem a respeito, que vivam a experiência, levando esses meus comentários e sugestões honestamente no coração e que depois avaliem se eu tinha razão ou não tinha razão. Eu não quero ser e não sou dono de verdade nenhuma, mas eu sei quais são as minhas verdades, aquelas que me guiaram durante o período em que eu fui peregrino e que eu fui hospitaleiro, junto com meu irmão Ramiro, lá em Santiago de Compostela. Mas, voltando ao assunto, e esse vídeo eu estou fazendo exatamente do mesmo jeito. Eu não tenho guia, não tenho roteiro, não tenho nada. Eu estou abrindo o coração com vocês aqui. Logo antes da gente encerrar nossa participação como hospitaleiro em 2022, em outubro de 2022, havia uma ideia que havia sido meio que compartilhada entre alguns peregrinos, alguns hospitaleiros, de se criar um tipo de cartilha para os peregrinos em que seriam listadas principalmente a parte de comportamento do que era de bom tom ou não era de bom tom fazer quando vivendo a experiência do caminho, né? Eu cheguei até a criar como é que se chama? Eu cheguei até a criar um- registrar um domínio, né? Cartilha do Peregrino e tudo mais, que acabou não indo para frente por várias razões, mas essa ideia ficou, acho que, no meu subconsciente. Uma outra coisa é que, como o nosso albergue ficava no final do caminho, para a grande maioria, né? Tem aqueles que seguem para Finisterre e adiante de Santiago, mas a grande maioria termina em Santiago. Eu me deparei com muitos, muitos peregrinos que não conseguiram extrair do caminho aquilo que era possível, e por diversas razões. E uma coisa que ficava sempre, uma frustração que ficava sempre comigo era que, poxa, se o meu albergue ficasse no começo do caminho ou nas primeiras partes do caminho, eu teria tido a oportunidade de ter algumas conversas com esses peregrinos e chamar a atenção deles para coisas que são realmente importantes e que poderiam fazer bastante diferença na experiência deles. E aí o que que acontece? Eu não podia fazer mais isso, a única coisa que eu podia fazer era escutar
os testemunhos desses peregrinos que chegavam a Santiago, de uma certa forma frustrados, e tudo que eu poderia fazer é dizer para eles e chamar a atenção deles para esses pontos, para que eventualmente numa futura segunda, terceira experiência como peregrino no caminho, pudesse vir a fazer a diferença. Então eu acho que essa combinação de tudo é que me fez, olha, já que eu não pude fazer isso enquanto hospitaleiro, porque meu albergue estava no final do caminho, talvez eu possa colocar essas sugestões e esses comentários em um livro ou em um texto, ou seja lá o que fosse, e colocar isso à disposição, né, dos futuros peregrinos. E daí nasceu, então, eu estou aqui, né, esse aqui, saiu o livro Um Guia Sem Etapas. E por que um guia sem etapas? Porque o objetivo desse livro não é ser um guia do caminho, como tantos outros que tem por aí. O meu objetivo não é ficar listando as rotas completas, cidade por cidade, distância entre elas, se existem albergues ou não, quais são os albergues e tudo mais. E eu não queria fazer isso também porque você criar um, um guia desse tipo exige um nível de responsabilidade muito grande, porque são informações que vão guiar pessoas enquanto caminham, sei lá, 800 quilômetros, e se você não mantiver estas informações constantemente atualizadas, lançar uma versão todo ano, isso exige uma presença no caminho e um contato direto com todas as rotas e tudo mais que eu não ia ter. Então, para mim, não servia. Tem muitos outros guias que são muito melhores do que qualquer obra que eu pudesse criar, a não ser que eu voltasse para a Espanha e ficasse como alguns amigos fazem, percorrendo várias rotas do caminho, e checando as informações, né? Então eu não queria isso. Então o livro está aí, ele está disponível na Amazon. Eu gostaria muito que uma imensa quantidade de futuros peregrinos adquirisse esse livro. Não é uma questão de ganho financeiro, o objetivo primário não é esse, mas para que pudessem ter consciência desses pontos. E é isso que eu gostaria muito que acontecesse. Infelizmente, existe uma situação específica do Brasil que eu quero comentar rapidinho, que, como o livro está na Amazon, eu subi a versão e-book, né, a versão virtual e a versão em papel. Se você. A versão em papel está disponível em qualquer lugar, você pode entrar lá e comprar a versão em papel. Se você é assinante daquele Kindle Unlimited, né? Aquele serviço que te abre uma série de livros grátis, eu acho que você consegue até o livro de uma forma gratuita. Se não, compra e baixa e você pode ler em. Você pode baixar o app do Kindle celular, em iPad ou em qualquer tipo de tablet e tal, e ler até do próprio Kindle, se você tiver. Mas a versão em papel, como é que funciona? A Amazon, ela se associa com gráficas em cada país, né? Então, quando você, por exemplo, se eu entrar, se qualquer pessoa aqui, eu estou nos Estados Unidos, se você entrar na Amazon.com, clicar no livro e comprar o livro versão papel, esse pedido vai para a Amazon, manda para uma gráfica que eles têm acordo, a gráfica imprime na hora, em 2, 3 dias úteis está na tua mão, né? Então eles cuidam da impressão e do envio. No Brasil, a Amazon não tem um acordo com gráficas. E eu não sei a razão disso, eu imagino que seja custo, eu imagino que possa ser dificuldade geográfica, pode ser imposto, não sei qual é a razão, mas a Amazon, ela não, qual é a razão, mas a Amazon não tem acordo com gráficas no Brasil. Ou seja, no Brasil, a versão e-book está disponível. A versão em papel, você teria que comprar, se você quiser comprar o livro vai muito provavelmente ser impresso aqui,
eu não consigo definir um preço específico para a versão papel no Brasil. Por quê? Porque eles não me abrem essa opção. Se você quiser comprar o livro físico, muito provavelmente ele vai certamente te dar o livro pelo preço em reais, equivalente ao preço em dólares. E nesse preço também vai estar incluído o quê? A impressão do livro aqui e o frete e tudo mais para enviar para o Brasil. Então o livro acaba ficando caro se você está comprando o livro em papel no Brasil. Se você está na Europa, se você vier para os Estados Unidos, tiver um endereço e que você possa comprar, você pode criar uma conta temporária na Amazon.com, na Amazon.es ou sabe, em qualquer Amazon local que tenha a disponibilidade do livro físico e você compra e manda entregar e vai funcionar como funciona para mim, né? O livro é esse aqui, né? Não vai aparecer muito, mas sabe, 153 páginas e, e é isso. Mas eu espero que muitos consigam ter acesso e ter acesso à informação. E eu me coloco, inclusive, à disposição, se vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela, para mostrar para vocês. Acho que eu consigo. Então, se vocês quiserem, através do Instagram, né, Orlando Aricisto, tá? É, né? Vocês colocarem, mandarem qualquer mensagem direta, se vocês tiverem interesse em mandar qualquer mensagem direta para mim, depois de ler o livro, com quaisquer dúvidas, eu me coloco à sua disposição para responder suas perguntas, seus questionamentos, para fazer uma chamada de vídeo com vocês, se até mesmo se associações de amigos do caminho pelo Brasil quiserem marcar, sei lá, uns 15, 20 minutos de conversa a respeito do livro, tirar dúvidas e conversar com os peregrinos que estiverem numa reunião, eu me coloco à disposição também, porque o meu principal objetivo, como sempre foi, depois que a gente decidiu abrir o albergue, é servir, né? É compartilhar com vocês as minhas experiências, explicar para todos o que funcionou comigo em termos de qualquer assunto relativo ao caminho e permitir que vocês, escutando as minhas sugestões, readaptem essas informações à sua realidade e dali possam viver uma experiência mais completa. Se vocês preferirem mandar no Facebook, também é a mesma coisa, vocês podem me mandar uma mensagem, pode ser diretamente da página aqui do livro, né? Eu já tenho a querida Musa, acabei de publicar um testemunho dela que ela recebeu e leu o livro. Tenho aqui amigos que já estão, que me mandam fotos a respeito só para confirmar que também compraram o livro, né? E, de novo, fico à disposição, só entrar aqui nessa página livro, um guia sem etapas, me mandem uma mensagem direta e eu vou ficar muito feliz de poder responder quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Então é isso, gente. O livro, aqui o que eu estou falando, tá vendo? Tá na Amazon, essa é amazon.com.br. Então vocês veem que Kindle Unlimited, para quem tem, é zero. Para quem compra o livro e não tem o Kindle Unlimited, tá R$ 34,90. E ó, o capa comum aqui, ó. Se você escolher essa opção, ele vai te dar essa opção e vai, né, e vai te dar qual é o valor. Olha o valor, a diferença, né, de 34 para 175. Por quê? Porque esse livro já está, né, já aqui nesse preço, tá vendo? Ó, tributos de importação estão incluídos, não terá custos extras, então, obviamente que o preço fica muito mais caro porque tem a impressão aqui, tem o frete, tá certo? Eles até deixam aqui pagar em 5 vezes, eu nem tinha visto isso. Mas é isso, gente. Então, um grande abraço, Feliz Natal para vocês todos, que Deus abençoe a família de vocês e que esse processo de se tornar um peregrino no futuro aconteça com segurança, com planejamento, mas que seja
o mais rápido que você puder, porque realmente é uma experiência que muda vidas, mudou minha vida e mudou quem eu sou hoje. Tá bom? Um beijo imenso para todos vocês. Fiquem com Deus, tá?